Bem-vindo, bem-vinda a esse episódio. Vamos agora fazer as simulações na prática. Eu vou ser bem objetiva e bem direta nesse momento, tá? Aqui, meus amigos e minhas amigas, eu estou diante do meu site. No meu site, riodanoemi.com, eu tenho um link aqui, que é o Financie, que você vai abrir e já vai direto aqui, ó, todos os simuladores dos bancos, tá? Você pode vir aqui no meu site e fazer isso. Você escolhe o banco que você quer e você vai abrir o financiamento, ou a simulação do financiamento, e também você pode ir pelo Google. Então, quando você for fazer a busca aqui no navegador, você vai digitar, por exemplo, simulador de financiamento, Caixa. Quando você clicar aqui, preste muita atenção. Vai aparecer primeiro os patrocinados. Primeiro patrocinado. Então, você vai ver que aparece o Cashme, aparece aqui o Santander, aparece um monte, e aí aparece o simulador habitacional Caixa e Crédito Real Fácil Caixa. Como é que eu vou saber que esse site é o site oficial? Porque ele tem o .gov. Se não tiver o .gov aqui, pode ser que seja um site pirata. O que é um site pirata? É aquele que pega os seus dados, pega o dado do cliente e vai fazer outro uso que não é o que você deseja, tá bom? Então, nós vamos entrar aqui nesse que tem o 8 também, aparece, tá? Olha, www, e você vai aparecer aqui. Quando abrir aqui, tá? No simulador habitacional, vamos começar fazendo a simulação no site da Caixa. Então, eu vou voltar à etapa anterior aqui. Essa é a primeira visão. Então, se você for buscar no Google, porque já tinha aberto antes, feito uma simulação e ficou lá naquela página. Mas quando você procurar no Google, ou você clicar no link direto do meu site, vai abrir nessa página aqui, tá? Então, você vai começar a ver a tela da simulação e você vai ver que é bem intuitiva. Vamos começar pelo começo. Simulador habitacional, Caixa e Crédito Real Fácil Caixa. Faça uma simulação de financiamento ou do empréstimo real Fácil Caixa e saiba mais detalhes sobre prazos e condições. Depois basta visitar um correspondente Caixa Aqui, CCA ou uma agência da Caixa para concluir o processo e ter acesso ao seu crédito. Aqui nesse momento eu quero explicar para você qual é a diferença de você ir numa agência e qual é a diferença de você ir num CCA, que é o correspondente Caixa. Se você for direto na agência, você provavelmente vai ter um processo um pouquinho mais célere ou não, porque depende muito da demanda da agência que você vai. Exemplo, tem agências que você vai que tem uma alta demanda de financiamento, porque cada setor da Caixa é um gerente, é um pessoal. Então, tem agência que é superlotada de processos habitacionais. Tem agência que é mais tranquila. Como é que eu faço? Por exemplo, eu escolho a caixa menos divisada. Porque se eu for naquela caixa que é a mais famosa da minha cidade, lá provavelmente todo mundo vai para lá. Então aí é melhor você usar um CCA. Mas se eu estiver numa cidade onde eu tenho mais de uma agência da Caixa Econômica, eu vou procurar aquela que tem menos fluxo, aquela mais tranquila, tá bom? Então aqui você vai começar no simulador com os dados iniciais. Você vai informar qual é a sua opção de financiamento ou de empréstimo, tá? E o valor desejado. Então aqui, olha, esta é uma simulação para aquisição de imóvel residencial novo ou usado. E lembra que a gente já conversou sobre essa situação do que é imóvel novo, do que é imóvel usado. Imóvel novo é aquele que tem habite-se até 180 dias de emissão, mesmo já tendo morador, ou quando ele já tem um habite-se de mais de 180 dias, mas nunca foi habitado, tá bom? Então,
para obtenção de empréstimo ou garantia do imóvel real fácil caixa, destinado a pessoas físicas. O que é esse empréstimo? Só para vocês saberem, é aquele mesmo que tem nos Estados Unidos, que é a hipoteca. Aqui você faz o empréstimo e dá o imóvel em garantia, a mesma coisa, tá? Só que aí eles colocam real fácil caixa. Então, este financiamento ou empréstimo é para uma pessoa física ou uma pessoa jurídica? Aí vai depender do seu cliente. Se for uma pessoa física, a pessoa vai fazer o nome da empresa dele, então é jurídica. Se for física, é marca física. Aqui a gente vai fazer uma simulação da pessoa física, tá? Qual o tipo de financiamento ou empréstimo real fácil caixa que você deseja? Aqui você vai informar o tipo de financiamento, se é residencial, se é comercial e se é rural. Aqui nós vamos usar um exemplo residencial. E vai selecionar também a opção de financiamento, que é a aquisição de imóvel novo, tá? E o valor aproximado do imóvel. Aqui nós vamos usar um valor de R$350 mil, tá? Como exemplo, tá? Em qual cidade este imóvel está localizado? Eu vou colocar aqui o estado de Santa Catarina, que é onde eu estou, e a cidade de Florianópolis. Tá? E aí você possui imóvel nesta cidade? Aí o que acontece aqui, gente? Se você tem um terreno lá na praia que não tem documento, não tem registro de imóveis, você não marca. Mas se você tem um imóvel que tem um registro de imóveis, que tem IPTU tudo certinho, aí você marca. Portabilidade de crédito imobiliário. Isso aqui, gente, se aplica para quem está querendo fazer a transferência do crédito imobiliário. De que forma? Eu contratei um financiamento, comprei um imóvel pelo Itaú há 2 anos atrás. E agora a Caixa está dando uma condição melhor, está oferecendo uns juros melhor. Então eu quero transferir o meu financiamento para a Caixa Econômica. Aí eu uso essa opção aqui, que você é um serviço que você também pode vender para o seu cliente, tá? Fazer a transferência, a portabilidade do crédito imobiliário para os bancos. Fica a dica. Próxima etapa, você vai preencher, aqui em cima já aparece, olha, este financiamento ou empréstimo é para uma pessoa física, né? Os dados iniciais, o resumo dos dados iniciais. Residencial, aquisição de imóvel novo, você confere aqui se está tudo certo, tá? 350 mil, Florianópolis, não possui e não é portabilidade. Aqui você vai colocar o seu CPF, tá bom? Eu vou colocar o meu CPF aqui, tá? E o número do telefone celular. E a renda bruta familiar mensal. Eu vou colocar aqui uma renda de 15 mil, mas aí você vai colocar a renda que você achar, tá bom? E aqui eu vou colocar a data de nascimento e você já salva aí essa data para você me enviar um presente no dia do meu aniversário, dia 12 de setembro. Tá bom? Marque as opções que se aplicam no seu caso. Autorizo a Caixa a coletar e armazenar meus dados especiais e enviar notificações e concordo com a política de privacidade. Geralmente aqui eu autorizo, porque de repente vai que tem alguma novidade que a gente não está sabendo, né? Daí já vai para o nosso telefone. Aqui ele vai perguntar se você possui aqueles 3 anos de trabalho sob regime do FGTS, somando-se todos os períodos trabalhados. Aí você vai marcar. No meu caso, eu vou marcar porque realmente eu trabalhei mais de 3 anos de carteira assinada. Aí aqui pergunta, é mais de um comprador ou dependente? Aí nesse caso, é mais de um comprador, porque eu sou casada. Então, você já vê aqui, seu cliente é casado, seu cliente é solteiro, você já põe aqui, tá bom? Aí você vai para a próxima etapa e se você viu que tem alguma coisa errada aqui, nesse resumo, você vai para a etapa anterior, volte à etapa anterior, tá? Ou então, tá tudo certinho aqui os dados? Você vai para a próxima etapa. Aqui, meus amigos, olha, vou subir aqui só para mostrar de novo aqui em cima. Você pode fazer junto comigo essa simulação. Você abre aí o navegador no seu celular, se você estiver assistindo no computador, ou se você estiver assistindo no celular, você abre no computador o navegador e vai fazendo junto comigo, que vai ficar mais fácil para você. Tá? Então, aqui a gente tem o resumo dos dados iniciais,
os seus dados, que foi os dados que a pessoa vai, do seu cliente, né? A renda, a data de nascimento e o CPF, né? O CPF não aparece aqui. E você tem as opções. Então, aqui, quanto maior o relacionamento com a Caixa, mais barato o valor do financiamento ou empréstimo real fácil Caixa. O que é esse relacionamento que eles falam? O relacionamento é quando o cliente abre uma conta, quando ele pega um cheque especial, quando ele pega um cartão de crédito, quando ele compra um seguro, quando ele compra um título de capitalização. Isso é relacionamento. Por quê? Se o cliente não tem conta na Caixa, ele quer só financiar o imóvel dele por lá, como é que vai funcionar? Ele vai ser emitido boleto para ele. E aí a gente chama de taxa balcão, que é quando a pessoa vai lá no balcão, esse nome já tudo a ver, né? Você vai lá no balcão, quero financiar o imóvel e acabou o nosso relacionamento ali. E tem um cliente que abre conta salário, né? Onde vai fazer o débito em conta da parcela do financiamento dele. Então, tudo isso é relacionamento. Então, quanto mais relacionamento, quanto maior for o relacionamento desse cliente com o banco, mais barato ele vai pagar de juros, de taxas, enfim, tá? Aqui nós temos a primeira linha de crédito. Cada azulzinho desse aqui, meus amigos, é uma linha de crédito. Essas linhas de crédito, o que são? É como se assim, deixa eu explicar uma coisa para você. O banco, ele é como qualquer outra loja. Qualquer outra loja que você conceba na sua cabeça. Ele é igual um supermercado, ele é igual uma farmácia. Então, dentro do banco existem os produtos financeiros. O empréstimo é um produto financeiro. O financiamento imobiliário é um produto financeiro. Então, essas prateleiras aqui são prateleiras, certo? Cada azulzinho desse aqui é uma prateleira, porque é uma linha de crédito, é um tipo de produto, é um tipo de financiamento, tá? E aqui embaixo do nome, por exemplo, pró-cotista, recursos FGTS, você vai ter um pequeno resumo. Para este produto, pelo menos um dos participantes tem que comprovar 3 anos de trabalho sob regime do FGTS e possuir contrato de trabalho sob regime do FGTS ou saldo na conta vinculada do FGTS na data de assinatura com, no mínimo, 10% do valor de avaliação do imóvel quando tiver contrato de trabalho inativo. O que significa? Que a pessoa que vai usar esse produto aqui, ela precisa estar trabalhando de carteira assinada, ela precisa ter mais de 3 anos de carteira assinada, tá? E ela precisa ter no mínimo 10% do valor do imóvel lá de FGTS. Então, o que significa? Que se o imóvel for 350 mil, eu tenho que ter pelo menos 35 mil de FGTS. Então, se eu não tenho, se o seu cliente já sabe que ele não tem 35 mil reais de FGTS, você já não vai nessa daqui, correto? Aí eu tenho aqui a SBPE, tá? Que é um crédito imobiliário poupança caixa relacionamento. Condições e vantagens especiais para você que é ou quer ser cliente com conta na Caixa. E opção por inclusão da prestação do financiamento habitacional para débito em conta. Você vai trazer a sua conta para a Caixa, conta salário, né? E vai debitar aqui. Aí não interessa se você tem 5, 10% de FGTS, se você é empresário, se você é autônomo, se você não é nada, tá? Se você não tem FGTS ou nunca trabalhou de carteira assinada, aí você vai nessa aqui. Geralmente, servidor público, ali sempre vai nessa aqui. Aí nós temos essa outra aqui, que é a SBPE, TR, IPCA ou taxa fixa. Relacionamento. TR, IPCA ou taxa fixa, você já está por dentro porque você fez a aula com o nosso especialista. Então, eu não vou adentrar nesses detalhes, porque você tem uma aula toda para falar sobre o que é TR, o que é IPCA, o que é taxa fixa. Ainda não assistiu? Depois daqui vai assistir, que vai fazer muito mais sentido se você assistir essa aula antes da simulação, tá bom? Condições e vantagens especiais para você que é ou quer ser cliente com conta na Caixa e opção por inclusão da prestação do financiamento habitacional para débito em conta, tá? Esse aqui é o crédito que vai usar, é um SBPE, que vai usar a variação da poupança. E esse aqui vai usar a variação da TR e da taxa fixa, tá? E essa que é a diferença. É a mesma coisa, serve para quem não tem FGTS, serve para qualquer outra pessoa. E a diferença é que os índices que vão vigorar
em cima desse relacionamento, desse financiamento, é a poupança caixa, no caso dessa de cima, e na de baixo a TR/IPCA ou taxa fixa, tá? E aqui a gente tem a SBPE, Crédito Imobiliário Poupança Caixa, imóvel vinculado, empreendimento, financiamento, caixa, relacionamento. Eita, do nome grande. O que é isso, Hilda? Isso aqui, meus amigos, são condições especiais para imóveis que têm vínculo. São imóveis vinculados a empreendimentos com produção financiada na Caixa. Tem muito empreendimento que é empreendimento financiado pela Caixa, tá? Quando o construtor, ele usa um recurso da Caixa para alavancar o seu empreendimento. Exemplo. O construtor fez um residencial, tá? Um projeto residencial, e ele vai fazer esse residencial construir para vender pronto com o financiamento da Caixa. Então, para esse empreendimento que será subsidiado, será financiado pela Caixa, onde aquele empreendedor, aquele empresário usou o recurso da Caixa para construir, ele vai oferecer uma bonificação, uma vantagem ali para você comprar pela Caixa, uma vez que a Caixa é a financiadora. Então, significa que esse imóvel só pode ser vendido pela Caixa? Não, ele pode ser vendido por qualquer outro banco, comprado, né? Porém, quem tem relacionamento com a Caixa vai ter vantagens a mais. Então, se esse empreendimento é vinculado financiamento Caixa, você usa essa daqui. Tanto faz para o procotista, para quem tem FGTS, quanto não tem, tá bom? E aí a gente tem aqui a última opção, que é o SBPE, TR, IPCA ou taxa fixa e com o imóvel financiado, empreendimento financiado Caixa. Então é a mesma coisa desse aqui, a diferença é que aqui a variação é a poupança da Caixa e aqui a variação é a TR, IPCA ou taxa fixa. Então vamos lá, eu tenho o FGTS, mas não tenho 35 mil de FGTS, porque eu trabalhei de FGTS há muito tempo, então não cola para mim essa daqui. Então eu vou usar essa daqui, por isso que é importante você entender esses detalhes das informações do seu cliente para você fazer o certo, porque senão cada uma dessas aqui vai dar uma variação de resultado. E aí você pode passar uma informação agora, fechar um negócio, e quando chegar na hora de fechar o negócio de fato no banco, vai mudar essas informações, tá bom? Então eu vou clicar aqui no crédito poupança, que eu vou apostar contra a inflação, vou acreditar que a poupança vai render menos do que a inflação, então eu quero um juros menor, eu vou aqui na poupança, tá bom? Isso vai ficar muito claro, isso que eu falei para você, de apostar na poupança, não apostar nos índices da TR, quando você fizer a aula com o especialista, que você vai compreender melhor esse universo da jogada entre os índices que incidem, que são feitos os cálculos de juros dos bancos, tá bom? Fomos para a nossa próxima página e aqui nós temos novamente, tá, gente? Os dados iniciais, os seus dados e as opções, a opção que a gente escolheu. Então, cada etapa que a gente avança, ele vai dando aqui um relatório que precede o resultado dessa simulação. Então, nós escolhemos SBPE, Poupança Caixa, aquisição de imóvel novo com relacionamento. Atenção! Esta é uma simulação onde os juros calculados são apurados somando a taxa fixa de 3,2% ao ano, efetiva, mais a taxa variável em função do rendimento da poupança vigente a cada vencimento da prestação. Atualmente, essa variação vigente, hoje, né? É de 6,17% ao ano efetiva. Então, quanto que é esses juros de verdade? Eu pego esse valor aqui, que é o 6,17, mais esse valor aqui, que é o 3,20 mais 6,17, que é igual a 9,37. Quem fez o cálculo aí? Tá? Então, essa é a taxa de juros efetiva que o teu cliente vai pagar, tá bom? Então, aqui nós temos o valor do imóvel, 350 mil, né? Aqui nós temos o prazo máximo de financiamento, que é 420 meses, tá? Quando você apertar aqui, ó, nessa
nesse laranjinha, não vai aparecer nada, tá? Não vai aparecer nada. Mas se você ficar parado, ele vai dizer o que está acontecendo aqui. Quantidade máxima de prestações mensais permitida para esta operação de crédito. Então, cada vez que você posiciona o mouse em cima e fica parado, ele vai te dar uma explicação. Valor do mercado do imóvel, observação. O valor que será considerado na contratação é o valor do imóvel avaliado pela engenharia da Caixa. Aí a gente volta de novo para aquela situação do preço de mercado e o preço de avaliação do banco, tá bom? E aqui nós temos o prazo escolhido, tá? Você pode fazer a alteração desse prazo, tá bom? Depois eu vou mostrar mais na frente como é que a gente altera. E essa aqui é a cota máxima de financiamento. Parte do valor do imóvel que é possível ser financiada, sendo que o cliente pode optar e reduzir esse percentual da forma a melhor atender a sua real necessidade. Significa que eu sou obrigada a financiar 80%? Não. Significa que o cliente pode financiar até 80%. Se ele quiser financiar só 30%, ele pode. Se ele quiser financiar 50%, ele pode, tá? Ele só não pode financiar menos do que 30% e nem mais do que 80%, tá bom? O valor da entrada é o total de recursos próprios, ou seja, a poupança que será utilizado pelo cliente na operação. Caso você queira alterar o valor do financiamento, altere o valor da entrada, tá? Nos casos em que é permitido o uso da conta vinculada ao FGTS, esse valor deverá ser considerado no total dos recursos próprios, ou seja, mesmo que você vá usar o FGTS, não vai aparecer aqui, isso aqui é para ser pago com o FGTS, vai aparecer só como entrada. Aí você que tem que saber qual é o cálculo, tudo certinho. Então, esse valor da entrada ficou para um imóvel de 350 mil, ó, num prazo de 420 meses, 80%, a entrada ficou 70 mil reais. Que corresponde a quê? Que corresponde a 20% do valor desse imóvel, porque a cota máxima de financiamento foi 80%. Então, se eu vou tirar 80% de 350 mil, vai ficar o valor de 280 mil para o financiamento, tá? Aqui, olha, o sistema de amortização. O que é o sistema de amortização? É o sistema escolhido pelo cliente para devolver em parcelas mensais o valor que recebeu emprestado, tá? Pelo sistema de amortização constante, saque, né? O cliente paga uma prestação levemente mais alta no início e esse valor mensal vai diminuindo no decorrer da operação, o que resulta em uma redução mais rápida do saldo devedor e, portanto, terá pagamento menor de juros em comparação ao verificado no sistema Price. Tá? Vamos ver esse outro aqui. O índice amortização constante é o que serve para o reajuste mensal do saldo devedor da operação. Na Caixa, a escolha do índice é feita pelo cliente, podendo optar pela taxa referencial, que é a TR, que geralmente tem menor variação de um mês para o outro, ou pelo índice de preço ao consumidor amplo, que é o IPCA, que acompanha a inflação e, associado a uma menor taxa de juros, pode resultar em prestações menores, porém, com um maior risco de acontecer de um mês para o outro uma variação significativa no valor da prestação a ser paga pelo cliente. A Caixa ainda oferece produtos de crédito com a taxa de juros fixa, onde o cliente tem a opção de conhecer previamente qual será o valor que irá pagar mensalmente até o final da operação. Extremamente importante isso aqui. Então, se eu tenho uma variação constante, ou seja, pode variar, a parcela é menor, mas pode oscilar, tá? Isso o cliente tem que estar consciente disso. Pode oscilar para mais e para menos. É um risco, né? E nós temos a tabela de amortização constante, a gente já sabe que a parcela vai começar um pouquinho maior, mas ela sempre vai diminuir, não importa o que aconteça no cenário nacional. É por isso que as pessoas gostam mais da saque. Por quê?
porque ela é segura de que vai diminuir. Já a outra não, apesar de parecer mais barata, ela tem esse risco. Pode ser que a pessoa nunca tenha esse problema escolhendo a price, mas pode ser que sim. Então você tem que deixar isso muito claro para o seu cliente para que ele escolha. Aqui você tem a opção de comparar o cenário. Então, quando você clica nesse link, você vai ser direcionado para uma nova página. Os resultados obtidos são uma simulação e não valem como proposta, né? O cálculo das prestações não considera os valores de seguro habitacional. Então, aqui você vai, se você quiser comparar, né? Você vai poder fazer essa comparação. Então, aqui, nesses outros botões, você tem para voltar à etapa anterior. Aqui você vai ver a documentação que a Caixa vai exigir para o seu cliente, tá? No caso de contratação. E aqui você pode alterar. Você clica aqui em alterar. Ah, Hilda, mas o meu cliente ele quer dar 100 mil de entrada. Então, vamos alterar aqui para 100 mil de entrada. Tá? E ele não quer pagar em 420 meses, ele quer pagar em 150 meses. E ele não quer na TR, ele quer no price. Não, vamos deixar no saque mesmo aqui, tá? E aqui ainda dá para escolher a prestação máxima, tá? Quero uma prestação de, no máximo, R$2.000. Vamos ver o que acontece aqui. E aí você vai calcular, tá? Então, aqui o que aconteceu? O que mudou? Mudou o valor do imóvel? Não. Mudou, o prazo máximo fica sempre esse valor aqui, 420 meses. O que muda é o prazo escolhido, que foi 150 meses, 80%, valor da entrada. Olha, para eu ter uma prestação máxima, vocês viram lá que eu mudei? Ele já mudou aqui, ó. Ou seja, para eu conseguir uma prestação máxima daquele valor, eu vou ter que dar uma entrada de 217.319. Então, se você não quer correr esse risco, você vai lá e altera e você coloca o valor da entrada do seu cliente. Vamos voltar para os 70 mil só para a gente concluir e depois a gente altera para você ver quanto que ficou a parcela? Então, vamos lá. Vamos voltar para o prazo? 420 meses. Depois a gente altera e vai para o 150 meses, que aí fica melhor para você entender também. Vá acompanhando comigo aí, tá? Então, você alterou aqui. Aqui você tem a opção de refazer a simulação, tá? Você pode só alterar. Ah, tem um dado aqui que a minha renda não estava correta, uma coisa assim, eu quero juntar como renda de mais uma pessoa. Aí eu refaço a simulação. Alterar, só posso alterar prazo e sistema de amortização, tá? Então, vamos lá, vamos conferir as opções. Em cada uma dessas opções aqui, você pode clicar para detalhar, tá? Aqui são duas seguradoras que a Caixa trabalha, além do Caixa Residencial Habitacional, que são os seguros, tá? Então, essas são as opções de seguro, Caixa Residencial, Tóquio Marine Seguradora e Atu Seguros. Então, para detalhar cada uma dessas seguradoras, se quiser saber mais informações, é muito importante que você leia. Eu vou abrir depois aqui para a gente dar só uma visualizada rápida. Então, o juros nominal ficou 8,99 ao ano e o juros efetivo, que lembra que a gente fez aquela soma que deu 9,37 ao ano. Então, aqui, meus queridos, você vai ver que aqui, ó, primeira prestação, porque ela vai reduzindo, lembra? Então, a primeira prestação do seu cliente, no caso a minha, né, que eu estou fazendo a simulação para mim, ficaria em R$ 2.855,59 para eu comprar um imóvel de 350 mil, dando 70 mil de entrada, tá bom? E a última prestação ficou no valor de R$ 696,65. Tá bom? E aqui você ainda pode calcular o custo efetivo, tá? Total, ou seja, eu quero saber quanto que eu vou pagar nessa casa no fritar dos ovos, calculando tudo, tá? Hilda, eu quero ver como que é as parcelas, outras parcelas, a evolução das parcelas. Então, você vai clicar aqui, aí vai abrir para você ver planilha de evolução teórica para demonstração dos fluxos referentes aos pagamentos e recebimentos considerados no cálculo do custo efetivo total 7.
nas condições vigentes na data da simulação. Os cálculos apresentados na planilha não consideram a atualização do saldo devedor pelo indexador escolhido. Tá? Então, é realmente uma simulação. Então, aqui você consegue ver que a primeira prestação você vai pagar 2.764. Aqui você vai pagar 2.759. Tá vendo como vai reduzindo? De 59 passa 54. E assim vai lá, ó, todas as parcelas. Aqui, desse lado daqui, você tem, aqui, ó, você tem o número das parcelas aqui desse lado. Aqui você tem a data de vencimento, tá? Aqui você tem a prestação, tá? E aqui você tem o seguro, que todo mês você paga essa parcela do seguro. Aqui você tem a taxa de administração e aqui você tem o encargo, tá? Ou seja, esse aqui é o valor da sua parcela, tá? Então, aqui, prestação, seguro, taxa de administração, encargo. Essa é a parcela que vai ficar, R$ 2.855,50. E todo mês ela vai reduzindo, ó, 55, aqui ficou 2.850, diminuiu R$5 aqui, aqui diminuiu mais 5, e assim vai, olha, 1, 2, 3, 4, e o valor das parcelas. Daqui a 3 anos, você vai estar pagando quantos? Lá em 2027, 23, 24, 25, 26, 27. Daqui a 4 anos, a parcela se eu fosse comprar esse imóvel, estaria em 2.635. Então, um bom argumento para você usar com o seu cliente é que daqui a 4 anos, a parcela da pessoa vai diminuir R$200. Porém, se ela continuar morando de aluguel, daqui a 4 anos, o aluguel dela não vai aumentar só R$200. Vai aumentar muito mais. Você concorda comigo? Então, parcela de financiamento é longo, demora, mas ele diminui e o seu imóvel valoriza. Aluguel só aumenta e você nunca tem nada, tá bom? Então, chegamos aqui embaixo. Hilda, eu quero enviar isso aqui para o meu cliente. Como é que eu vou fazer? Tá? Aqui tem as fases de amortização, tá, gente? Aqui embaixo, que é a mesma coisa. Deixa eu descer aqui para você. Fase de amortização, encargo, parcela, são sinônimos aqui nesse caso. Então, vai aparecer a última parcela do financiamento, bem aqui, olha, 420 meses. Olha quanto que vai estar a parcelinha daqui a 420 meses, R$ 696,65, tá? Então, aqui vem um lembrete dizendo: esta planilha é uma simulação matemática para demonstração de evolução teórica dos valores, utilizado pelos cálculos, né, em atendimento ao que dispõe a resolução do Conselho Monetário Nacional. De acordo com o parágrafo 3º do artigo 1º da resolução, o cálculo do SET não considera taxas flutuantes, índices de preços e outros referenciais da remuneração cujo valor se altere no decorrer do prazo da operação. Ou seja, isso é uma simulação, pode ser que haja alguma alteração até a contratação por conta dos índices que variam. Você faz a simulação hoje, tá esse valor. Então, você vai contratar daqui a um mês e de repente sofre uma variação num desses índices, esses valores provavelmente vão variar. Pode ser centavos, reais, mas vai variar, porque hoje em dia tem que estar tudo preto no branco. E às vezes você fala uma coisa para o cliente, quando chega no dia da contratação, ele quer que tenha até os centavos igual da simulação. Então, é muito importante você dizer para ele que isso é uma simulação, que é para ele ter uma noção muito próxima, tá? Centavos e reais que muda, mas que ainda não é a aprovação do crédito dele, tá bom? A contratação está condicionada à disponibilidade de recurso para a sua região e ao atendimento das exigências referentes às regras do financiamento habitacional, bem como a apuração da capacidade de pagamento e a aprovação da análise de crédito a ser efetuada pela Caixa. Então, aqui você tem voltar à etapa anterior, refazer a simulação e imprimir simulação. Tá, Hilda, eu não quero imprimir, eu quero só enviar o PDF para o cliente. Aí você vai aqui optar, sempre vem 2 folhas, tá? Aí você escolhe só de 1 a de 2 a 2, que aparece só essa folha aqui, tá bom?
E você pode mandar toda essa planilha para o cliente ou pode mandar só aquela folha do resumo, que geralmente é o que eu faço, tá? Eu não mando isso aqui tudo não, só se o cliente quiser. Mas o que que eu faço? Eu volto para essa etapa aqui, eu tô naquela folha lá que tá bem detalhado, tá? Só para você não se perder. Então eu vou lá embaixo e volto para a etapa anterior. Ó, volto para essa aqui, ó, a versão resumida, porque aqui tem os dados tudinho, olha. Tá? Aqui tem os dados tudinho do imóvel, a entrada, o prazo, a cota de financiamento, né? Aqui eu altero tudo certinho, se tiver. Aqui tem os juros, aqui tem o valor da prestação, da primeira e da última, tá? O somatório das parcelas vem aqui. Quanto que eu vou pagar nessa casa? De 350 mil ao final da operação, levando em consideração essas tabelas, eu vou pagar 786.63691. Tá? Há um custo efetivo total de 10,20%. Tá? E um custo efetivo de seguro habitacional a 4,29 ao ano. Isso aqui que são as informações que você precisa passar para o seu cliente. Tá? Isso aqui é uma tabela comparativa de cobertura de seguros. Olha, aqui é muito legal esse seguro. Quase ninguém fala dos seguros. Danos físicos ao imóvel, todos eles cobrem, porque tem gente que não se toca, que tem um seguro embutido na sua casa, entendeu? Você precisa fazer o seu cliente usar o seguro. Todo imóvel financiado tem seguro, por exemplo, a Caixa Habitacional que ela cobre, danos físicos do imóvel, né? Morte ou invalidez permanente. Não tem sorteio, não tem assistência 24 horas, não tem danos físicos ao conteúdo. O que é o conteúdo e o que é DFI? DFI é estrutural. Conteúdo é um forro, é uma pintura, é alguma coisa que sim, olha. Roubo ou furto, essa aqui não cobre. Danos elétricos, não cobre. Pagamento do aluguel, não cobre. Auxílio funeral, não cobre. Cesta básica, não cobre. Item com cobertura, né? Tem que ver tudo direitinho. E dá para você saber os detalhes de cada seguro desse lá em cima. Esse aqui é um habitacional especial. Tem o habitacional da Caixa e tem o habitacional especial que é da Caixa também. O que esse seguro cobre? Ele cobre dano físico do imóvel, ele cobre morte e invalidez permanente do titular, ele tem sorteio, ele tem assistência 24 horas, ele tem danos físicos ao conteúdo do imóvel, né? Ele tem danos elétricos, ele tem pagamento do aluguel, entendeu? E tem esse outro da Tóquio Marine que só cobre o dano físico ao imóvel e morte e invalidez, assim como a Tu Seguros, que dá só o dano físico ao imóvel e a morte e invalidez. Isso é uma parte da simulação que muitas pessoas ignoram. Então, a partir de hoje, você vai ser um corretor diferenciado, porque você está fazendo um curso, você está investindo na sua formação, e você vai saber de coisas que os outros corretores muitas vezes não sabem. E por que eu sei disso? Porque eu trabalhei em banco. Tcharam! Agora vocês descobriram o meu segredo. Eu trabalhei em banco. Eu trabalhei no Banco da Amazônia e trabalhei no Banco do Estado do Pará. E eu fiz muitos treinamentos de todos os bancos sobre financiamento quando eu era gerente de imobiliária. Então, para eu organizar os corretores, eu fazia todos os treinamentos, porque aí se alguém entrasse algum corretor novo, eu poderia treinar aquele corretor. É por isso que eu tenho toda essa expertise aí para conhecer esses meandros, esses detalhes de sistema, de interface, de leitura, de contratação de banco e tudo, tá bom? Então, com relação à participação de produtos e seguros pela Caixa Seguridade em atendimento à resolução, você vai consultar a Caixa Seguridade. É legal você dar uma olhadinha de seguro, tá? É uma boa, para você ter um conteúdo até para você conversar com o seu cliente durante o atendimento. Tá bom? Os resultados obtidos apresentam apenas uma simulação e não valem como proposta. Porém, se você quer fechar um negócio, o que você vai fazer? Você vai imprimir essa simulação e levar junto com o documento do cliente e dizer, olha, nós fizemos uma simulação no sistema, no site assim, e o cliente quer fechar. Essas foram as condições que eu apresentei para ele. Você já vai, entendeu? Você já leva junto essa simulação, porque isso te ajuda. Isso te ajuda na hora de aprovar do teu cliente.
tá? Todos os valores de seguros, parcelas e taxas apresentadas estão sujeitos à alteração de acordo com a apuração da capacidade de pagamento, aprovação da análise de crédito e ser efetuada pela Caixa, tá bom? Mesmo após a emissão do contrato, valores serão ajustados de acordo com a correção monetária contratada. Poderá haver alterações das taxas, dos prazos máximos e das demais condições, sem aviso prévio. A contratação está condicionada à disponibilidade de recursos na região, né, e atendimento das exigências do programa. Caso tenha feito opção pelo crédito imobiliário poupança caixa, saiba que a taxa de juros da simulação foi calculada conforme legislação vigente nesta data e que durante a vigência do financiamento esta taxa será recalculada mensalmente de acordo com a remuneração da caderneta de poupança vigente na data do vencimento da prestação do financiamento. Ou seja, todo mês, dependendo da variação da poupança, da caderneta poupança, vai atualizar a sua parcela. A incidência dos juros na parcela é vinculada a essa mudança da taxa da poupança, da caderneta poupança, tá bom? Demonstração dos fluxos referentes aos pagamentos e recebimentos considerados no cálculo do SET nas condições vigentes, na data da simulação correspondente à fase da amortização. É isso que quer dizer, que todo mês, lá na prestação do teu cliente, vai ser calculado os juros, tudo, todos aqueles encargos, né, tudo certinho, de acordo com a variação da poupança. E aqui aparece imprimir a simulação, tá? Aqui você tem outras opções para compra de imóveis, que é financiamento com FGTS, tá? Você pode sacar o seu fundo de garantia para comprar ou construir seu imóvel, que é uma coisa muito legal, que é um curso que eu vou fazer mais para frente, que você vai participar, que é a construção de um imóvel através de financiamento. Esse aí você vai ter que participar. Você vai aprender a modalidade de compra de lote, mais a construção do imóvel, tá bom? E vai ser um treinamento muito completo, muito legal. E consórcio imobiliário tem aqui, tá? E o Minha Casa Minha Vida, novo programa Minha Casa Minha Vida, que você pode sacar o seu fundo de garantia para comprar e construir seu imóvel também, tá? Então aqui tem outros produtos caixa, você não vai para cá, você fica aqui, tá? Aí você vai imprimir a simulação e você quer mandar essa capinha junto? Não tem problema, você só faz usar. Eu não gosto, eu gosto de mandar só a número 2 mesmo, que é de 2 a 2, que aparece essa aqui. Então, você pode imprimir e você pode salvar em PDF aqui, ó. Salvar como PDF. Aí você já muda, que dica, tá? Dica de milhões. Personaliza, não manda assim, não. Coloca assim, simulação imóvel Hilda. Você coloca o nome do seu cliente. Por quê? Porque nisso você vai personalizar. O cliente vai se sentir identificado. E aqui está salvo em PDF a sua simulação para que você possa enviar para o seu cliente. Já está lá. Deixa eu sair daqui para mostrar. Olha só. Então, abriu aqui. Então, aqui, o que vai mudar? Você vai explicar para o seu cliente. Aqui está a data que você fez. 17 de março de 2023, às 17 horas. Aqui tá os dados da pessoa, bem clarinho, mas aparece, ó. Tá? E aqui aparece o valor do imóvel, prazo escolhido, valor da entrada, valor do financiamento, tá? O sistema que foi escolhido, SAC-TR, a seguradora que ela vai poder escolher. Essas são as opções, tá? Aqui os juros nominal e os juros efetivos. Sempre é esse efetivo que você vai mandar para o seu cliente. Qual é a taxa de juros desse banco? É essa aqui, 9,37%, que é a taxa da Caixa, tá? Que é o efetivo. Esse aqui é o nominal. O nominal vai receber mais um acréscimo, tá? Primeira prestação, 2.855,59. É o maior valor da prestação, tá? Então, você sempre vai optar por essa. 2.859. Valor da última prestação, 69665.
Se você quiser mandar essa primeira também aqui para o cliente, não tem problema, que não muda muito, tá? Somatório das parcelas, 786, é o que ele vai pagar, juntou todas as parcelas que ele pagou e vai pagar isso aqui. E o custo efetivo total, tá? 10,20 ao ano. Eu prefiro mandar essa taxa de juros aqui do que essa. Mando logo essa, que já está com tudo, tá? E aqui para baixo tá, né, a identificação de que essa é realmente uma simulação feita pelo site da Caixa Econômica oficial. Bom, encerramos aqui a parte da simulação da Caixa Econômica.